Vamos dar início a mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado. Rogando a Deus, os bons amigos espirituais que colaboram conosco, capitaneados pelo nosso irmão Moacir, possa inspirar o nosso irmão Alexandre Júnior, do Centro Espírita Bom Samaritano, que vai conversar conosco, falando a respeito da espiritualidade, de gênero, do espiritismo, enfim, como levarmos nossa vida sobre a égide da doutrina espírita. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Estamos iniciando o mês de junho, então vamos agradecer a Deus pelo mês de maio que vencemos. Inicia-se agora esse novo mês, a gente fica feliz de estar com vocês aqui. Quem estiver vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É com muita alegria que nós recebemos esses irmãos, porque são mais um a se integrar na nossa família, que é a nossa família universal. E quando estamos acolhidos aqui, em nome de Deus, é uma família reunida. Então vamos agora em prece, louvar a Deus, Criador de tudo que existe, e a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre e amigo, que está contigo em todas as horas, Senhor, as nossas linhas de pensamento. E que estejais conosco toda vez que nos dirigirmos em linha de pensamento aos bons espíritos. Abençoa, Senhor, o nosso irmão que vai usar da palavra, inspirando naquilo que ele vai trazer para nós. Ajuda-nos a pôr em prática os ensinamentos que nos forem passados. Porque uma coisa é certa, retornaremos aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então eu vou passar a palavra agora ao nosso irmão Alexandre. Vamos prestar atenção na sugestão que ele nos traz. Se tivermos alguma dúvida, levanta a mão externa e a gente vê o que é que se pode fazer. Porque vamos voltar para casa hoje melhor do que quando aqui chegamos. Tenhamos certeza disso. Boa noite a todas e todos. É um prazer poder estarmos juntas e juntos aqui nessa noite no Centro Espírita Moacir. Meu nome é Alexandre Júnior. Para as pessoas que não me conhecem, eu faço parte do Centro Espírita Bom Samaritano, que fica na Rua Mari, número 36, ali no bairro dos Torrões, ali por trás da UPA da Abdias de Carvalho. E também faço parte do coletivo Ágora Espírita. Então trago para vocês um abraço fraterno e amigo de todos e todas as pessoas que compõem esses dois espaços espíritas. O tema que a gente vai discutir hoje é Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades. Tenho pesquisado a respeito dessa temática e tenho trazido discutir a partir de uma perspectiva espírita, espiritualista, imortalista, reencarnacionista, com o objetivo de fazer com que nós possamos nos situarmos dentro da cultura do nosso tempo. O filósofo espírita, José Herculano Pires, ele sempre falava dessa necessidade que o espírita tem de entender a cultura do seu tempo. E Kardec fala disso em sua obra. Um outro pensador espírita chamado Deolinda Amorim, que era pai de Paulo Henrique Amorim, aquele repórter que faleceu, ele fala no livro Espiritismo e os Problemas Humanos que nós somos pertencentes a esse mundo e obedecemos a essas contingências, as contingências que formam o mundo do qual nós fazemos parte. Para podermos falar sobre isso, eu queria nos apresentar o ser humano a partir de uma perspectiva espírita. Porque quando a gente fala de educação, por exemplo, a gente fala assim, educação integral. E a gente diz, educação integral é aquela de 7h30 da manhã a 17 horas. Não, isso é educação de tempo integral. Começa às 7h30 e vai até às 17h30. É tempo integral. Para que ela seja a educação integral,
ela precisa perceber o ser humano de forma holística, em sua integralidade. E quais seriam estas integralidades? Obedecendo aos imperativos espíritas, seriam as perspectivas que formam o sujeito. Seria aquilo que a gente diz assim no centro espírita, e a gente acha bonito, mas às vezes não entende o que significa. Nós somos corpo físico, perispírito e espírito. Já ouviram isso? Mas o que é que isso quer dizer mesmo? Qual é a relação que se coloca nisso, né? No fato de sermos perispírito, corpo físico e espírito. Incide em entendermos que há uma relação que afeta a nós, enquanto sujeitos no mundo, que demanda de todos esses universos. Então, para que nós possamos compreender, assim como diz Joana de Ângeles lá no Homem Integral, entender essa integralidade de forma holística, nós precisamos perceber quem somos. Então, nesse sentido, nós somos sujeitos cognitivos, intelectuais, afetivos, emocionais, sociais, físicos e espirituais. O ser humano é um sujeito eminentemente social. Então, não tem como a gente produzir progresso sem a troca, a partilha, a convivência, e isso nos torna sociais. Percebendo isso, nós vamos entender, falar um pouquinho de cada coisa, para a gente poder entender, não é, como se dá essa coisa dentro de mim mesmo. Ou seja, nós não somos apenas, já pensou, para a gente poder contextualizar. Lá atrás, quando a gente falava em educar, a gente ouvia muito, ou o sujeito é burro ou é inteligente. Não era assim? E esse sujeito burro, ele era considerado burro porque muitas vezes ele não era bom em matemática, mas ele era maravilhoso em ciências humanas. Então só era considerado inteligente aquele que conseguia dar conta de todo o universo do conhecimento. Hoje a gente entende que isso não é uma verdade. Por quê? Porque nós descobrimos, a partir de pesquisas, que a inteligência não é mais uma coisa fixa. Existem vários tipos de inteligência. Então existe a inteligência intelectual, cognitiva, mas existe também inteligência emocional. Então, muitas vezes, o sujeito é muito inteligente do ponto de vista intelectual, mas é um analfabeto das emoções. Ele não consegue lidar com ela. Então, o sujeito é formado disso. Quando a gente fala da perspectiva intelectual e de como se dá a construção desse sujeito intelectual, e a gente entende um pouquinho que a reencarnação tem um papel preponderante, fundamental na formação desse sujeito. Mas aí a gente precisa entender a reencarnação não apenas como um círculo vicioso. Sabe aquela coisa assim, tipo, eu te mato, tu me mata, nós nos matamos, eu te mato, tu me mata, nós nos matamos, como se nós não fôssemos sair disso. Não é bem assim que se dá a reencarnação. Ela também não é uma proposta que tem um objetivo eminentemente punitivista. Porque, do ponto de vista espírita, a reencarnação ela tem um caráter educativo. O sofrimento é uma contingência e ele pode até fazer parte da estrutura do humano, mas ele não é imprescindível para a produção de progresso humano. O sofrimento se dá quando a gente se perde um pouquinho de determinadas rotas. Então, quando a gente não entende que para crescer, evoluir, progredir é necessário amar, o sofrimento nos visita, nos convida a refletir. Mas não é assim, a gente precisa sofrer para progredir. Não, a gente precisa amar para progredir. Quando a gente não ama, aí a gente sofre. Então o Espiritismo ele não nos implica um sofrimento pelo próprio sofrimento. E às vezes a gente passa uma relação que parece que a vida é uma bigorna, nós somos o dedo e Deus é o martelo. Para ele ficar o tempo inteiro batendo e fazendo a gente sofrer, não é, o tempo inteiro. Isso não é um fato quando a gente estuda a reencarnação a partir de Kardec. Então, a proposta reencarnacionista a partir de Kardec, ela tem uma ação eminentemente educativa, pedagógica, e ela é sistêmica. Ela se dá para vários ângulos e ela se dá sobre vários aspectos. É por isso que existe a necessidade de nós nos entendermos plurais dessa forma, no sentido da produção do conhecimento, para que a gente entenda que esse conhecimento, essa maturidade se dá para diversos espaços. Às vezes a gente não diz assim, eu queria ter 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Mas você só tem a cabeça que você tem hoje, porque quando você tinha 18 anos, você fez o que você fez.
Se você não tivesse feito o que você fez, você não teria a cabeça que você tem hoje. Você coloca isso para a reencarnação, que se dá mais ou menos assim. Então a reencarnação, ela não é também uma coisa tão estruturada como se nós tivéssemos o poder, sabe, de decidir exatamente como as coisas se dão. Porque as coisas se dão pelas afinidades das nossas próprias ações e comportamentos. O que é que a gente entende a partir disso? Que o Espiritismo não é uma doutrina de contemplação. A gente não está aqui, a gente está aqui para orar, para se conectar com Deus, mas a gente está aqui para produzir ação. Então, o Espiritismo é uma doutrina de comportamento, é uma doutrina comportamental e não uma doutrina apenas de adoração. A gente ora, a gente se comunica, a gente se conecta, mas a gente age. Sabe? Tem uma palavrinha de Paulo Freire que cabe como luva aqui, que é a ideia do esperançar, do verbo. Esperançar. Eu espero enquanto busco. Não é esperançar de esperar que aconteça, é de produzir o acontecido. Percebe? Então, do ponto de vista da produção das intelectualidades, esse processo se dá quando a gente discorda. A gente não vai aprender só na concordância. Agora, a gente precisa discordar, produzir contraditório para a produção dos saberes de forma educada e respeitosa. Ou seja, eu posso não concordar com o que Edmilson fala, mas eu posso discordar do que ele fala sem discordar dele, percebe? Porque o processo do contraditório é um pressuposto para a produção do conhecimento. Se você não produz contraditório, você não aprende. Isso é salutar. Kardec é o cara do contraditório. Ele faz a pergunta e ele pede a resposta. Lá na frente tem pergunta com os espíritos assim, nós não já te dissemos isso? Ele está o tempo inteiro provocando os espíritos ao contraditório. Porque é assim que a gente aprende, sabe? Quando a gente vai buscar, e isso inclusive na nossa própria concepção de mundo. Percebam que muitas vezes a gente diz assim, eu não costumo me arrepender de nada. Mas está pensando em fazer uma coisa amanhã de manhã, e está na rede se balançando. Vou fazer assim, mas não, vou fazer de tal jeito. Mudou. Nós mudamos constantemente. E isto não é ruim. Isso é bom. Não é? Isso é sinal. O ruim é se nós tivéssemos a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim, vai ser sempre assim. Não. O ideal é que nós percebamos que o objetivo da vida é nos maturarmos de tal forma que nós tenhamos a condição de intelectual e emocionalmente produzirmos boas escolhas a partir daquilo que a vida vai nos ofertando. Então, o que a gente vem buscar no Centro Espírita é justamente essa condição de escolhermos com dignidade, sabe? Sem sair do nosso eixo, sem sair do nosso prumo. Então, há uma necessidade da produção do intelecto e, às vezes, assim, não, a gente precisa ter boa vontade. Massa. É importante, é bom ter boa vontade. Mas outra coisa que a gente aprende, muitas vezes só a boa vontade não resolve. A gente precisa ter boa vontade e ter conhecimento. Tudo bem que a gente pode dizer assim, mas se a gente tiver conhecimento sem boa vontade, é óbvio que também não vai funcionar. Então é importante que tenhamos a boa vontade, mas é imprescindível que tenhamos conhecimento. Então, quando Kardec fala, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, é porque nós precisamos entender por que devemos amar. Sabe, a gente não vai amar simplesmente porque alguém te manda. A gente precisa entender de forma intelectual como se dá esse processo do amor. Assim como Jesus diz, olha, vai, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Aí Pedro devia olhar para esse cara, é doido, né? Como é que o cara diz? Eu aprendi que é olho por olho, dente por dente. Aí vem um cabeludo lá de Nazaré, olha para mim e diz, vai, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. É o que Jesus faz, produz contraditório. Sai de uma realidade extremamente dura e promove, e oferece, e oferta. Porque a educação, quando ela é bem feita, ela é libertadora e libertária, ela não impõe, ela convida. Ou seja, a educação é um processo amoroso, afetivo, que se dá a partir do convite e não a partir da imposição. Se a educação em si se dá dessa maneira, a educação espírita se dá mais ainda. O objetivo do espiritismo, então, seria formar uma sociedade que se ame. O objetivo do centro espírita seria o centro de formação desse amor por excelência.
Então é natural que nós produzíssemos o contraditório no centro espírita. E que a gente, em algum ponto, sentasse, mas se fosse assim, será que não pode? E assim, e aí nós pudéssemos oferecer vários ângulos e vários pontos de vista para que nós possamos ir nos formando enquanto sujeitos intelectuais. Isso é uma parte do sujeito. O sujeito emocional, que é uma coisa interessante da gente poder perceber como se dá, e lembra que eu falei que às vezes o cara é intelectualmente desenvolvido, mas é emocionalmente analfabeto. Tem várias coisas que incidem sobre a formação desse sujeito emocional. Sabe que tem um pressuposto que eu acho que é importante discutir, que é aquilo que quando sai, eu não sou dominador não, mas quando aquilo sai do controle da gente, sabe, a gente precisa estar com tudo muito na nossa mão, ter o controle, ter as rédeas das coisas. Mas a vida vai mostrando que isso é uma coisa quase que impossível de se ter. Porque não dá para ter o controle da vida do outro. Não dá muitas vezes para ter o controle sobre a nossa, porque a gente responde a imperativos que são do corpo físico, que são instintivos, que ainda não foram transformados em sentimentos, e que quando são sentimentos ainda são conturbados. Ainda não são sentimentos estabelecidos. Então a gente diz assim, fulano é muito falso, me tratou assim de um jeito, e no outro dia me tratou de outro jeito. Não, fulano não é falso, ele é incompleto, assim como você. Porque um pressuposto do humano é a incompletude, nós não somos sujeitos completos, nós somos sujeitos incompletos. Então tem dia que a gente vai conseguir sorrir, legal, mas tem dia que a gente não está bem, e a gente não vai conseguir sorrir. E está bem também. E se o outro tiver essa percepção, ao invés da gente dizer assim, bom dia, só se for para você, para mim não. Não é? Eu sei que vocês não fazem isso, porque é tudo espírito evoluído, não vão tratar as pessoas assim, mas às vezes a gente se sente assim. E até para a gente poder falar já da questão física, biológica, há uma coisa muitas vezes que incide sobre o comportamento, que são as necessidades físicas. Então, quando a gente está falando de afeto, falando de amor, falando de liberdade, falando da produção de uma educação libertária, e a gente muitas vezes não percebe a necessidade do sujeito enquanto indivíduo físico. Porque não dá para amar com fome. Não dá para perdoar dormindo embaixo da marquise, percebe? Então, tem coisas que elas vêm antes do trabalhar das emoções. E a gente está cobrando que o outro dê conta de tudo isso, dessa demanda, que é básica, que é primasial, que é primária, e ainda assim mantém um equilíbrio emocional a ponto de querer lhe dar beijinho todos os dias. E a vida cobra. Por que ela cobra? Porque a sociedade é diversa. Porque nós vemos a vida de vários ângulos. E está tudo bem. E nós não somos iguais. Que é outro ponto que precisa ser discutido. Nós não somos iguais por vários motivos, porque emocionalmente não somos iguais, não somos iguais porque a diversidade que compõe o humano prova que nós não somos iguais. Não, nós somos iguais. Não, está todo mundo no mesmo barco. Não está no mesmo barco. A gente está no máximo no mesmo mar. Mas os nossos barcos são bem diferentes. Tem gente no iate e tem gente num botezinho sem remo. E é assim a vida. E essa é uma composição da diversidade que forma o humano. E natural que não sejamos iguais. Não, Alexandre, mas espera aí, está dizendo lá que nós fomos criados simples e ignorantes. Não é assim que está lá? Mas nós precisamos contextualizar esses simples e ignorantes. Nós fomos criados simples e ignorantes nos mundos destinados às primeiras encarnações, nos mundos primitivos. Nós não estamos mais nos mundos primitivos. Então essa história de simples e ignorantes não nos cabe, nem como desculpa para tratar o outro mal o tempo todo, e nem como desculpa para não agir como se deve agir, para não se relacionar com o social como é preciso se relacionar. Então nós nascemos simples e ignorantes nos mundos destinados às primeiras encarnações, que são os mundos primitivos. Hoje nós estamos no mundo de prova e expiação. Está lá no Evangelho, no capítulo 11, quando diz assim, no início nós éramos apenas instintos. Hoje não. Hoje nós não somos só instintos. Hoje nós somos também instintos. Mas não somos só instintos. No princípio nós éramos, e foi esse instinto que fez com que nós chegássemos aqui.
O instinto do frio me fez procurar calor nas cavernas, no fogo. O instinto da fome me fez aprender a caçar. E outros instintos foram nos obrigando, não, mas foram nos convidando a vivermos em relação social, desde os primórdios até hoje em dia. Nós somos seres sociais. Desde lá nós somos seres sociais. E nós fomos convidados a isso pelas necessidades que nós tínhamos, mesmo que fossem necessidades inconscientes, porque eram necessidades produzidas a partir do instinto, nós precisávamos um dos outros para poder viver. Para dormirmos coladinhos uns nos outros dentro das cavernas, para poder nos proteger do frio. Para produzir as primeiras relações de família, as primeiras ideias de família que a gente produziu, sabe, no limiar da produção da vida humana. Isso vem para antes da composição do humano, porque isso vem quando surgem os primeiros seres unicelulares e que se buscam por afinidade e por necessidade, e foram os primeiros pluricelulares, os primeiros organismos, os primeiros sistemas, até poder dar conta de um sistema tão complexo como é o humano. A ponto de criar, por exemplo, um sistema nervoso autônomo, que controle toda a minha estrutura molecular, enquanto eu falo com vocês. Você já pensou eu aqui fazendo a palestra e dizendo assim, pisca agora, pisca agora, pisca agora, bate coração, respira, joga sangue. Enquanto eu falo, o sistema nervoso autônomo, ele faz tudo isso, não é? E eu continuo falando aqui para vocês, e as sinapses vão se dando de forma absurdamente rápida, porque às vezes a gente pensa mais rápido até do que eu consigo falar. E a coisa se dá dessa maneira. Então, isso se deu para que, quando nós chegássemos aqui, nós tivéssemos uma estrutura física que comportasse a realidade social que vivemos. Isso também é um agente compositor da diversidade humana. Então, vamos lá. Lembram que nós fomos simples e ignorantes. Para entender isso, e por que a diversidade, e onde entra a reencarnação na produção da diversidade humana. Porque vamos dizer que nós nascemos simples e ignorantes, eu e Edmilson, e a gente está aqui do lado da cancela dos simples e ignorantes. A cancela está fechada, a cancela da vida se abre, e a gente quer chegar lá na Praça 13 de Maio. Edmilson sabido, pega a Avenida Norte, direto, não é? Cruz Cabugá, 13 de Maio, não é assim? Tem caminho mais rápido do que esse? Eu, como sou um espírito retardatário, eu não, pego a Avenida Norte, vou lá pela Macaxeira, Abdias de Carvalho, Ilha do Retiro, Agamenon. Eu vou sair no 13 de Maio, não vou? Mas nós fizemos caminhos diferentes. Edmilson escolheu caminhos que tornou Edmilson muito mais capaz de fazer escolhas producentes no sentido do desenvolvimento humano do que eu. Isso é diversidade. E é assim que surge a diversidade humana. É assim que surge a diversidade dos caráteres, das índoles. E é isso que sustenta uma ideia espírita de vida social. É a perspectiva da diferença que se dá entre os sujeitos, que são extremamente simples de serem explicadas a partir de uma perspectiva espírita, espiritualista, imortalista, reencarnacionista, do ponto de vista da produção das liberdades humanas, que dê ao sujeito a autonomia de escolher com qualidade, porque a educação espírita ela se baseia na produção da autonomia e não da heteronomia. Ela produz sujeitos autônomos, sujeitos que precisam dar conta da sua própria demanda, da sua própria condição de vida. E nos dias de hoje isso é imprescindível, porque a quantidade de dores que nós carregamos em nossas almas são profundas. E muitas delas nos alijam do prazer de viver. Então a função do espiritismo é de produzir um homem liberto disso, autônomo, capaz de fazer boas escolhas, que entenda a validade do amor e a perspectiva, e não é um amor romanceado, sabe, não é um amor de Shakespeare, porque existem vários tipos de amor.
Existe o amor de Shakespeare, que leva um homem e uma mulher a tomarem cicuta, porque eles não conseguem concretizar esse amor. É um amor que mata. Existe o amor Gibran, Khalil Gibran, né, no profeta, quando diz, mestre, versa-nos sobre o amor. E ele, eu vou falar grosseiramente, porque eu não me lembro exatamente como ele fala, mas ele diz assim, olha, se o amor te convidar, mesmo que entre as plumas brancas da vida, encontre uma espada que te espete o peito, segue-o. Esse é o amor Gibran, Khalil Gibran. Tem o amor Madre Teresa de Calcutá, o amor Irmã Dulce, e tem o amor Jesus de Nazaré. Mas esses não são amores restritos, porque o amor não é um sentimento que se restringe. O amor é um sentimento que se amplia. Então, a gente não precisa criar um roteiro específico de amor, se esse amor for o universo. Se esse amor for para além, por exemplo, da condição de fé de cada um. Porque não existe só amor para aqueles que acreditam em Jesus de Nazaré, né? Existe amor para os maometanos, amor para os budistas, porque o amor é um sentimento do ser humano, que compõe esse estado de diversidades. O grande desafio na composição do ser humano do século XXI é capacitar esse ser humano, é formar esse ser humano para que ele seja capaz de, mesmo diante de todas as dificuldades que ele encontra para poder viver socialmente, ele escolha amar. E esse amor vai para além da ação do donativo. Esse amor é importante, mas ele não fecha, ele também não padroniza a realidade dos afetos. Porque o afeto está para além disso. Kardec fala disso na Revista Espírita de 1864, como ele fala disso na Revista Espírita de 1866, na Revista Espírita de 1867, no Livro dos Espíritos, em toda a estrutura episteme, em toda a base de conhecimento espírita está lá. Kardec coloca o tempo inteiro a necessidade do afeto como algo importante na produção da relação entre os sujeitos, entre os humanos, que são diversos e precisam ser compreendidos dentro do diverso. E a gente aprende isso quando a gente é pai, mãe. Não, eu educo meus filhos igual. Aí o teu filho nasce, depois de 4 anos nasce outro. Depois de 4 anos tu é a mesma pessoa? Não, então como é que tu educa igual? Não vai educar igual. Porque você não é mais quem você era. Ah, mas eu amo os 3 igual. Também não é assim totalmente. Por quê? Porque são 3 sujeitos diferentes que possuem necessidades diferentes e que exigem de você dedicações diferentes. Tem um que pequenininho, você não precisa nem mandar ele fazer a lição. Ele pega a bolsinha dele, abre, faz. Mamãe, terminei. Tem outro que você vai pegar o cinturão que não deve fazer, você vai puxar a orelhinha, você vai ficar com chatinho, você vai ficar com raiva. E ele, não quero. Não vou. E ele vai pagar o preço. E muitas vezes, mesmo que inconsciente, eu sou pedagogo, eu cheguei na escola, acho que foi antes de ontem, de uma menina, Ludmila, que a condução sempre chega atrasada. Aí eu estava saindo da escola, eu sempre converso com ela, eu disse, oi Ludmila, tudo bem? Oi tio. Aí eu disse assim, a condução te esqueceu de novo. Ela estava abrindo um pacotinho de biscoito, olhou para mim e disse, a condução nunca me esqueceu, tio, ela só chega tarde. Ela está certíssima. Percebe? Ela me ensinou. E eu, bingo, Ludmila, tu está muito certa de que eles não te esquecem. Tio não te esquece, como é que a condução vai te esquecer? Percebe? Ludmila está, muito além de mim. É só um corpinho pequeno. Mas tem uma perspicácia de perceber a vida, sabe? Porque nós estamos muito ligados nessa performance do corpo. Mas nós somos espíritas. Nós precisamos entender a performance dos espíritos, que se utilizam dos corpos para amar. E aí quando a gente fala de gênero, de sexo, de sexualidade, e que são temas importantes, porque há muito sofrimento na discussão dessa temática. Há suicídios, há mortes. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIAP+, no mundo. É o 5º país em feminicídio no mundo. Ou seja,
se mata mais a população LGBT aqui no Brasil do que em países onde ser homossexual é crime passível de morte. E tem alguns nichos que são ainda mais desfavorecidos para essa violência. Então nós precisamos falar disso para a gente entender como é que a gente, enquanto espírita, pode interceder na produção de uma política não violenta, na produção de vida para as pessoas que se sentem desprestigiadas da vida. Percebe isso? Porque se aqui é um centro de produção de afeto, porque o centro espírita ele precisa ser um local de produção de amor, nós precisamos entender como é que a gente vai fazer esse amor partir dessas paredes. Como é que a gente vai levar isso para o nosso lar, dividir com os nossos filhos? Como é que a gente vai conseguir esquecer, a gente está lá pensando no orçamento apertado, o que é que a gente vai ter que pagar? E o menino, mãe, eu quero falar com a senhora, depois eu falo com você. Pai, agora não. Porque existem demandas que tomam muito tempo nosso e que eles ainda não vão entender. Porque eles só querem saber se a comidinha deles está lá, se eles vão para a escola. Eles só querem segurança. Eles não têm ainda a percepção, a condição de entender exatamente o que acontece ao seu entorno. É para isso que servem os adultos na vida das crianças, para colocá-los diante da realidade, não é? Sabe aquela realidade, eu sei que vocês não passaram por isso, mas aquela realidade que o pai dizia assim, na volta a gente compra, né? Pai, me dá isso, na volta a gente compra, e nunca comprava, mas naquela hora você resolvia o problema. Só que tem coisas que estão naquele sujeito pequenininho, e que não vão se resolver com na volta a gente compra. Não vão se resolver com o não discutir daquilo que ele sente. E às vezes a gente acha que a criança não sente, que ela não percebe, que ela não sabe, e ela sabe, ela percebe, ela sente. Só que ela sabe, ela percebe, ela sente da maneira dela. Eu digo isso porque, por exemplo, quando um recém-nascido chora de fome, grita estridentemente, papai pode dar cheiro, mamãe botar no braço, a gente pode dar banho, trocar a fralda, balançar, ele não vai parar de chorar, até que ele mame. E não é que ele mame a quantidade que você quer, não. É que ele se sacie daquela fome. Enquanto ele é pequenininho, não é? Mas enquanto ele não se saciar, ele não para de chorar. E ele é tão inteligente, esse recém-nascido, que ele cria formas de se comunicar com você. Porque a mãe passa a identificar o choro de fome, o choro de fralda, não é? O choro de cólica, o choro, e vai direto. Primeiro porque se ela não entender, ela não tem sossego, e ela sabe disso. Então ela precisa identificar do que se trata, para que ela resolva aquele problema rapidamente, e ela possa fazer com que ele descanse um pouquinho. E essa criança aprende a se comunicar dessa maneira, a partir dos gritos, dos choros estridentes. A alma humana, ela também aprende a se comunicar assim. Nos espaços onde o diálogo não impera, a juventude e os adultos. Porque se não fosse assim, as terapias não estavam lotadas. Porque a gente muitas vezes não consegue comunicar. Eu pergunto a vocês, é fácil comunicar o que sente? Compartilhar com o outro? Quem é casado sabe, né? Quantas vezes, quando a gente quer viver bem, e a gente não tem coragem de compartilhar com o outro tudo que a gente sente, porque a gente não sabe nem se o outro vai entender aquilo que se passa com você. E muitas vezes a gente sofre calado, sofre sozinho. E a mulher, ela é expert nisso. E ela adoece por isso. E a gente vem para o centro espírita muitas vezes nessa busca de encontrar o lenitivo para essa alma que chora, que cansa, e que muitas vezes tem um companheiro que não é para esse sujeito, companheiro, aquilo que a mãe é para o bebê que chora, que consegue identificar o choro a partir da forma que ele chora. Então você chora para alguém insensível ao seu choro, à sua dor,
a sua agonia, a sua necessidade de expor, a sua necessidade de viver. E ver como é complexo isso. Porque o que é viver? Para dois sujeitos, viver podem ser coisas extremamente diferentes. Felicidade, eu queria ser feliz. Sim, o que é felicidade para você? Porque se a gente fosse fazer uma enquete e pedir para que cada um de vocês escrevesse em 3 linhas, para você, o que é felicidade? Será que a gente ia ter muita resposta igual? Não é? Porque nós precisamos de coisas diferentes para alcançarmos os mesmos objetivos e os mesmos sentimentos. Então, isso é outra prova da composição da diversidade humana. E tem uma coisa que eu acho que é fácil da gente poder explicar e é interessante de poder entender, é que quando esse sujeito é criança e ele nascer aqui e por algum motivo a gente for levar ele para ser educado lá na Noruega, ou na Suíça, ou nos Estados Unidos, ele não vai falar português. Ele vai falar a língua que ensinarem a ele. Ou seja, não é porque você nasce no Brasil que você vai ter que ter todos os pressupostos que um brasileiro tem para poder se comunicar. Você vai viver a realidade cultural do espaço para onde você vai e você precisa se relacionar com os outros. Então você aprende. Então nós não somos sujeitos tão determinados. Então o espiritismo, não trabalha a ideia de uma reencarnação determinista. Porque o determinismo, ele vai de encontro ao livre-arbítrio. Eu, com 8 anos, fui fazer catecismo. E o padre falou sobre mistério. E eu disse a ele, posso lhe fazer uma pergunta? Aí ele disse, pode. Como é que Deus cria o mistério e cria a inteligência? Porque ele não criou uma coisa ou outra. E óbvio, eu fui educadamente convidado a não voltar mais para o catecismo. Mas isso era uma coisa que me agoniava. Como é que Deus cria a inteligência e cria o mistério? Então ele criou a inteligência para que nós não tivéssemos mistérios. E ele criou a ciência no sentido de fazer com que esses mistérios que atravessam a vida humana fossem desvendados. Por isso no capítulo 2º do livro dos médiuns, Kardec fala do maravilhoso e do sobrenatural. Ele coloca por terra a ideia do maravilhoso, do sobrenatural. Ele coloca a ciência como sendo o foco para que nós possamos entender as coisas que para nós eram mito. Não tem aquele mito da comadre Florzinha. Não sei se vocês já ouviram falar, porque eu acho que não é da época de vocês, mas é da minha. Não é que a gente dizia que dava nó na crina de cavalo. E a gente acreditava naquilo. Eu acreditei na cegonha e no Papai Noel. E eu não estou brincando. As crianças de hoje, painho, por favor, né? Para elas aquilo não faz o menor sentido. Para mim fez sentido. E fez muito sentido tudo aquilo que era colocado. Então, quando a gente fala dessa relação que o Evangelho fala, né, da aliança entre a ciência e a fé, para que nós possamos entender todas essas dinâmicas que se dão na produção da vida humana e que a gente possa intervir na produção de uma qualidade de vida que se adeque àquilo que a gente pode oferecer, no sentido de produzirem seres humanos mais ativos na relação de vida e na produção de amor e de afeto que se dá entre as pessoas. Então o Espiritismo tem essa proposta, que é educadora, educativa, libertadora, libertária, produtora de afeto, produtora de amor, e tem a principal base, que é transformar os sujeitos em sujeitos autônomos, sujeitos que tenham condições de dar conta de toda essa demanda, por mais difíceis que as demandas sejam. Elas produzem em algum ponto, em algum espaço, obviamente, uma possibilidade de aprendizado, de troca e de partilha, mas ela faz com que esse sujeito maduro que a gente falou, que saiu lá do simples ignorante, e que hoje entende que não é mais instinto, e que é capaz de produzir afeto, que ele saia e espalhe isso por onde ele passa. Então a responsabilidade nossa, eu não sei se a gente pode dizer assim, no sentido também de nós não validarmos aquilo que a gente mesmo sente, sabe? Porque eu acho que a sociedade, a vida social, ela acaba muitas vezes exigindo isso, que a gente dê conta de uma demanda, mesmo quando a gente não tem estrutura
para a gente dar conta. E a gente precisa estar sempre bem, a gente precisa estar sempre sorridente, mas tem momentos que a gente precisa dizer, eu não estou bem, eu preciso parar, porque eu não vou dar conta de tudo isso se eu não parar para entender o que é que está acontecendo e que caminhos eu preciso seguir. Então a ciência ela tem também esse papel, sabe, de colocar luz onde há trevas, de trazer a possibilidade de entendimento onde só tinha dúvidas, de estabelecer a possibilidade de fazer dar certo, e de não apenas colocar a possibilidade de dar certo no acaso. Não, a gente vai dar certo porque a gente acredita na providência divina. Sim, a gente precisa acreditar, mas a providência divina, Deus está dizendo, meu amigo, dê um passozinho, dê um passo. Quando deres um passo em minha direção, eu darei 2 em direção a ti. Aí você está, Senhor, eu vou dizer a diferença, né? Quando a gente fala de religião e religiosidade, religião é cai alguém ali na frente do centro, e vamos dar as mãos, vamos orar, que é para aquela pessoa se levantar. Religiosidade é você correr para levantar aquela pessoa. E muitas vezes a gente escolhe orar para que alguém faça uma coisa que você pode fazer. Sabe, que está à tua disposição, que está na tua mão. Que é possível ser feito. Eu queria até fazer tal coisa, mas eu não vou fazer, porque eu acho que eu ainda estou muito verde. Apodrece, cai do pé e não faz. E o tempo passa e as possibilidades vão indo embora. E, sabe, e a gente vai perdendo as chances de ser um sujeito produtor, né, de vida melhor no espaço onde você faz parte. E isso é importante para que a gente entenda, por exemplo, a ação das terapêuticas que o centro oferece. Uma água fluidificada, o passe, sem a ação da pessoa que participa, é uma água comum. É como qualquer água. O passe, sem que você, pelo menos, entenda que é possível que aquele efeito se dê. É óbvio que talvez ele não se dê para todo mundo, e é óbvio que talvez ele não se dê de forma igual, mas é óbvio que ele pode se dar. Mas a gente é tão meio São Tomé, que a gente precisa tocar para crer. Então muitas vezes, os Espíritos não precisam dizer que intercedem sobre nós, para que nós possamos ter algum tipo de alívio para aguentar e suportar todas essas dores que nos são colocadas pela realidade que compõe a vida do cidadão e a vida do ser humano. Então, essa relação que a gente cria com a espiritualidade, essa relação que a gente cria com Deus, a relação que se dá a partir da fé, que se instaura na ação, ela funciona. Ela é real, ela é patente. Sabe? Mas aquela fé que espera, ela nem sempre é real e nem sempre ela é patente. A fé espírita, embasada na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz fé racional, é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ela também diz para a gente muitas vezes que além da fé é preciso a ciência, que além da fé é precisa a ação, que além da fé é preciso o diálogo, que além da fé é preciso o afeto, que além da fé é preciso o primeiro passo. Olhe, eu não tenho um pingo de raiva dele, mas se ele não falar comigo, para mim é um favor. Sabe quando a gente fala de felicidade? Não, mas a felicidade não é desse mundo, Alexandre. Lembra que eu disse lá atrás que nós somos sujeitos incompletos? A incompletude é uma característica humana, mas a felicidade parcial também é. Então a gente não tem a felicidade plena, mas a gente precisa lutar para ter a felicidade possível. E isso é tão forte na gente, o fato da gente não poder ser feliz, que tem gente que ainda diz assim, menino, eu ri tanto hoje que eu acho que eu vou ter uma raiva. Não é? Porque você não admite a possibilidade de ser feliz, nem que seja por pequenos momentos, por pequenos segundos, por pequenos minutos. Mas esses minutos, eles servem para, sabe, aliviar a alma cansada, fortalecer a ação, entender que esse caminho é o caminho verdadeiramente que a gente pode escolher, que há vários e que é normal que a gente, de vez em quando, escolha um caminho que a gente não deva trilhar. Porque isso, se não trouxer essa paz, essa felicidade, precisa trazer aprendizado, para que a gente não retorne a escolher os mesmos caminhos. Percebe isso? E isso é que traz maturidade, é isso que faz a gente chegar aos 50 anos e não ter atitudes de pessoa de 18, ou pelo menos não dever ter atitudes de pessoas de 18 anos. Porque quando a gente tinha, porque Paulo diz que quando eu era menino, eu falava com o menino. Hoje,
eu falo, penso, ajo como homem. Não posso mais agir, pensar, né, e sentir como menino. Eu preciso agir, pensar e sentir como adulto. Porque o tempo passa e as relações que se estabelecem na nossa vida, elas são proporcionais a essas escolhas e a maturidade que a gente vai carregando. Então tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas no nosso íntimo, inclusive dentro do centro. Ah, mas daqui a 1 milhão de anos eu ainda vou estar me arrastando. Se arraste sozinho, não me convide. Porque daqui a 1 milhão de anos eu não estarei me arrastando. Ah, Alexandre, mas nós somos imperfeitos. Só leu a metade da frase. Foi lá no livro dos Espíritos, está assim, é imperfeitos, mas perfectíveis. A parte mais importante do texto você subtraiu. Porque ser perfectível significa que você foi criado para a perfeição. Que a imperfeição é que é transitória. É que as dores é que são transitórias. São efêmeras. Mas o amor, o afeto, aquilo que se produz dessa relação. Ah, Alexandre, mas eu ainda não consigo amar igual a Jesus de Nazaré. Então ame como você mesmo, criatura. Porque o amor não é uma coisa igual. Não é sentida, não é pensada, não é vivida e não é trabalhada. Ah, eu ainda não amo. Eu estou caminhando. Você ama. Só que você ama na sua intensidade. Porque cada pessoa ama na intensidade que pode. Então, sabe, a gente dizer assim, Jesus de Nazaré, modelo e guia. Aí o cara diz assim para a gente, poderás fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Basta que tu tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas você diz assim, não, Jesus não é um ser inalcançável, percebe? Jesus para nós espíritas não é o mito, é o homem, é o exemplo, é o trabalho, é a palavra. Então ele não é inalcançável, ele é modelo. No universo de vários outros modelos. Mas, lá no livro do Espírito está assim, vede Jesus. Então ele é um modelo. Se ele é modelo, é porque você pode fazer tudo que ele fez e muito mais. Porque você é protótipo desse modelo. Então, às vezes a gente coloca, e isso é uma visão extremamente religiosa, a ponto de ser dogmática. E o Espiritismo não é dogmático. E percebem que o dogmatismo, ele inviabiliza o diálogo e inviabiliza o afeto. Porque para você dialogar com o dogmático, você precisa pensar como ele, sentir como ele. O Espiritismo não dogmatiza, porque ele democratiza. O Espiritismo democratiza o afeto. Ele coloca o amor à disposição de qualquer pessoa. E não é um amor, gente, shakespeariano, nem de novela. É o teu amor, é aquilo que tu consegue sentir pelo outro. É aquilo que tu consegue sentir pelo teu parceiro, é aquilo que tu consegue sentir pelo teu filho, é aquilo que tu consegue sentir por uma amiga. E às vezes você tem um irmão que não é consanguíneo e você tem por ele muito mais amor do que por um irmão consanguíneo. É esse tipo de coisa, que você não sente nem igual, não é nem igual de pessoa para pessoa. Não é só no sentido de sentir, não é igual porque não sente, mas não é igual o que você sente pelo outro, porque você sente diferente para cada pessoa. E é assim que as coisas se estabelecem. Então, eu penso que a gente devia sair da era da obsessão para a era do afeto. Sair, sabe, das discussões das trevas para a discussão da luz. Trazer aquilo que seja capaz de nos mover a ir até o outro é mais importante do que a gente estar o tempo todo falando naquilo que nos impede de chegar até o outro. E a gente faz muito isso, sabe? Aí lê aqueles livros, né, dessa grossura, que só fala sobre obsessão, só fala sobre desgraça. Vai falar de afeto, criatura. Não é porque como é que a gente aprende a amar? Veja só, diz um cara lá da antiguidade que expertise é uma coisa que se dá a partir da prática. Se baseando nesse tal de Aristóteles, amar também é uma questão de prática. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente não vai amar o fulano por quem fulano é. A gente vai só amar. A gente vai só sentir. E veja como nos tempos de hoje, onde a diferença é brutal entre os comportamentos humanos, o amor é uma ferramenta que agrega, que junta, que traz para perto. Que a nossa discussão, ela seja respeitosa. Seja respeitosa no sentido de entender que a gente não é igual, mas seja respeitosa no sentido de entender que o outro tem direito de pensar o que ele pensa.
Kardec, Revista Espírita, 1867. Kardec fala diretamente sobre livre pensar. Ele defende ferrenhamente a ideia de que as pessoas têm o direito de pensar o que elas pensam. E que dentro do Espiritismo as pessoas precisam ser livre pensadoras. Não são palavras minhas. Está lá, podem procurar na Revista Espírita de 67. São palavras dele. Então, essa base de conhecimentos espírita, ela faz o quê? Ela rompe com o corpo. Ela diz assim, o Espiritismo matou a morte. Não, o Espiritismo não matou a morte. Ele ressignificou. A morte é um fenômeno biológico. E nós entendemos que a vida é tudo aquilo que transcende o que respira. O que transcende o que respira é vida. Ou seja, existe vida depois da vida. E que nós não morremos enquanto essência. Nós transmutamos para um outro plano. Que é um plano que também exige de nós comportamentos e realidades comportamentais do encontro e da partilha. Que não nos isola. Então, se tem uma coisa que é real nesse mundo físico, espírita e espiritualista, é que esse contato social não acaba nem quando a gente morre. A forma muda, a intensidade muda, os valores mudam, porque o plano muda, mas você é o mesmo. Então nós às vezes também dogmatizamos a morte. E quando a gente dogmatiza a morte, a gente inviabiliza o amor, inviabiliza o diálogo, inviabiliza o afeto. O Espiritismo não matou a morte. Ele ressignifica a morte. Ele trata a morte como um fenômeno físico e trata a vida como um fenômeno espiritual. Porque a vida não se cessa com o cessear do corpo. A vida transcende o cessear do corpo. Isso é uma perspectiva tão inovadora, que quando Kardec faz isso, em 1857, lança o Livro dos Espíritos, e ele tenta trazer essa discussão imortalista, que começa apresentando um Deus, que não é sinônimo de ira, porque o Deus espírita não é o Deus do Velho Testamento. E é bom que a gente aprenda isso, porque às vezes assim, se for para os meus amigos, o Deus do Novo Testamento, se for para os meus inimigos, o Deus do Velho Testamento. Mas o Deus espírita não é o Deus do Velho Testamento. Não é um Deus de ira, não é um Deus de raiva, não é um Deus de punição. É um Deus que é sinônimo de bondade, soberania e amor. Lei de caridade, justiça e amor. Está lá no Livro dos Espíritos. Essa conclamação ao afeto é por entender que é esse o caminho. Veja, o Espiritismo não é uma doutrina salvacionista. Percebe? A gente não vem para o centro para encontrar a salvação. Aqui a gente não pensa assim, né? É um pouquinho diferente a ideia. Mas o amor é uma ferramenta que tem como objetivo fazer com que você se encontre dentro desse universo todo diverso e difícil de ser percebido a partir das relações que se estabelecem na minha vida como um todo. E a gente diz assim, ai, mas meu filho é muito difícil. Mas tu quer dizer a ele com quem casa, com quem namora, a roupa que veste. Olha, minha mulher tão ciumenta, mas você não pode ver um rabo de saia. Percebe? Que é sempre o outro, nunca é você. E porque a gente às vezes não tem maturidade suficiente de se encarar no espelho e entender que há muita coisa em nós que precisa de mudança. Mas veja, lembra o que eu disse lá atrás, que está chegando a hora da gente encerrar? Né? O que eu disse lá atrás, que a educação é um processo amoroso, um convite amoroso à prática. Se a educação é um convite amoroso à prática, a educação espírita é um convite amoroso a uma prática. Não é um convite que violenta a pessoa para que ela dê aquilo que ela ainda não está pronta para dar. Porque tem um tempo de maturação em cada sujeito. E que às vezes a gente fala assim, está vendo fulana, mãe, para o filho, está vendo fulana? Fulana já está fazendo faculdade, já está para se formar, e você ainda está aí, sem saber o que quer da vida. Mas, cara, fulana não é igual. E por mais que tu queira, ela não vai ser igual.
E que talvez seja melhor sentar e dizer assim: olha, o que é que tu quer, criatura, para eu te ajudar? O que é que a gente pode fazer para fazer junto? Para onde é que eu posso te levar para que tu cresça? Eu estou aqui, bora, ao tempo. Estou aqui, estou do teu lado, estou contigo. Não é isso não que tu quer, não. O que é que tu quer então? Vamos, senta aí, vamos conversar, porque hoje a gente precisa encontrar um caminho. Mãe, eu não sei ainda não, vou te dar uma semana. Pensa e a gente vai conversar de novo. Aí quando a gente conversar de novo, se tu não souber, aí eu vou escolher para tu, eu vou te ajudar a escolher. Se não for aquilo, a gente muda, até que tu se encontre. Porque é muito difícil às vezes se encontrar. Porque às vezes a gente marca um encontro com a gente mesmo e não vai, né? A gente falta, velho, porque é duro ter determinadas conversas. É duro olhar para o mundo e entender quem você é. E saber o que o mundo vai dizer de você. O que vai pensar de você. O que vai falar de você. E a gente ainda tem muita gente está muito preso, né? Às convenções sociais. Aquilo que a sociedade determina como padrão de comportamento. Vai para além da capacidade que a gente tem de amar a gente mesmo e de amar o outro. Porque faz uma diferença tão grande quando a gente chega para aquelas pessoas que a gente confia, diz o que a gente sente e o outro só diz assim: eu te amo de qualquer jeito. É disso que a gente está falando aqui. Do eu te amo, independente de qualquer coisa. Estarei contigo de mão dada. Tu não cai, porque eu estou contigo. E às vezes essa inabilidade de perceber que o outro não vai ser o que você quer, afasta a gente um do outro. Porque ou ele é, ou não tem acordo. Ah, eu passei por isso. Quando eu tinha sua idade, eu já trabalhava. Quando eu tinha sua idade, eu já fazia isso. Quando eu tinha sua idade. Mas quando tu tinha tua idade, mulher, tu era tu, ela é ela. E não vai resolver pela pancada. Vai resolver pelo afeto. É ali que a gente toca o outro. É na capacidade de amar e de dizer para o outro que ama. E de dizer também sem falar. Porque o amor é feito de atitudes e ações. O amor é uma ação comportamental. Assim como o Espiritismo é uma ação comportamental. Porque a gente diz que ama com palavras e trai nas atitudes. Mas o amor é algo que exige de nós atitudes de afeto. Sabe, para o outro poder confiar em ser o que ele é perto de nós, tendo plena convicção de que nós não vamos emitir nenhum tipo de julgamento. Ah, Alexandre, quer dizer então que eu tenho que aceitar tudo que meu filho faz? Não, isso não educa, né? O não também educa. Tu não precisa aceitar tudo que ele faz, não. É aceitar quem ele é. Percebe que é diferente? Aceitar tudo que o outro faz não é a mesma coisa de entender quem o sujeito é. Porque o sujeito não é você. Então ele não vai amar o que você ama e não vai gostar do que você gosta. Essa é a dinâmica da vida. É a dinâmica da relação social. É a dinâmica do afeto, é a dinâmica do amor, é a dinâmica espírita, é a dinâmica espiritualista, imortalista, reencarnacionista e que tem como base a produção dos afetos que aproximam os sujeitos e produz uma sociedade que se ame a partir da nossa ação. Então a função do Espiritismo é formar uma sociedade que se ame. Não é formar corpos que se amem, é formar sujeitos que se amem. Homens que se amam, pessoas que se amam. Muita paz, uma boa noite e um bom final de semana para todas e todos vocês. Rapaz, que coisa boa, Alexandre. A gente descobriu como a gente é importante, né? Eu me achei muito importante, como é maravilhoso. Agora é chegar em casa, vamos para frente, que é tudo o amor de Jesus.
foi passado para nós aqui da melhor maneira. Eu disse que a gente ia voltar para casa melhor do que quando aqui chegamos. Prestemos bem atenção na proposta do nosso irmão. Não é transformação daqui para lá, não. É para isso que nós queiramos estar melhor, chegar em casa melhor. Passamos por merecer, busquemos. É muito importante, a gente vai ver todo mundo agora como irmão. Vamos nos entreajudar. A nossa casa tem tarefas evangélicas de cunho de assistência social, campanha de sopa, campanha do pão, temos campanha do quilo, campanha do sinal, né, em benefício do nosso abrigo aqui que é anexo. Amanhã temos campanha de sinal em 2 turnos, pela manhã à tarde, e domingo a nossa campanha do quilo de porta em porta, quando vamos visitar a comunidade do Morro da Conceição. Quem quiser conhecer os trabalhos, depois nos procura e damos as orientações necessárias, né? Então, vamos apagar essas luzes mais claras e lembrar que não esqueçam a água que trouxeram para fluidificar. E o nosso irmão Alexandre vai encerrar sua palestra com a prece de encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós possamos unir os nossos pensamentos e que os mentores espirituais que fazem esta casa de oração e de trabalho, os nossos guias espirituais, possam se confraternizar e que o fruto dessa confraternização sejam abraços apertados de solidariedade, de amor, de afeto, de compaixão, e que nós possamos sentir esses abraços tocar nossos corpos, fecundar nossa alma e tranquilizar nossas mentes. Muita paz, uma boa noite e um bom final de semana a todas e todos. Estamos encerrando a primeira parte dos trabalhos. Que todos tenham um final de semana de muita paz e o nosso irmão Alexandre tenha um retorno seguro aos seus lares, levando um abraço de nossa casa, do nosso abrigo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.